Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Meu nome é professor Marcelo. Hoje eu estou gravando a primeira aula de vocês para que vocês possam ter conhecimento. É claro que para que você que está fazendo o curso técnico de enfermagem, é interessante que você tenha a base e o conhecimento em anatomia. Por que que o técnico de enfermagem ele precisa estudar a anatomia? Porque você precisa conhecer o corpo humano, você precisa conhecer as estruturas do corpo humano, uma vez que você vai desenvolver exatamente as necessidades básicas do paciente. O técnico de enfermagem ele precisa conhecer todas as suas vantagens e desvantagens, está conhecendo. Claro que não existe desvantagem na hora que você está estudando uma disciplina. Estudar anatomia te possibilita você conhecer todo o corpo do ser humano, os sistemas, como que é a funcionalidade, qual é a parte que você vai fazer a sua ação técnica laboral, que é a aplicação da injeção. Injeção em algumas regiões do corpo. Por isso que eu trago aqui para vocês, nesse exato momento, essa aula de anatomia. É importante lembrar que você precisa estar atento a todas as informações. Informações essas como a história da anatomia. Tudo que é relacionado à nossa profissão, a anatomia, ela ali é interessante porque ela tem um princípio de partida. Um breve histórico da anatomia. Nós sabemos que a anatomia, ela se trata de uma ciência que estuda todo o corpo humano, e quando você estuda o corpo humano, você está conhecendo parte de cada corpo, você está vendo que existe posições, existe ali situações que você está conhecendo a estrutura celular. Essa estrutura celular te dá a condição de você entender como que o corpo ele vai se movimentar. De acordo com os históricos, de acordo com os dados científicos, a anatomia do corpo humano é um símbolo de um ministério. Por que que a anatomia é um símbolo de um mistério? Porque lá no passado existia questionamentos específicos de entender o que havia por trás daquele tecido. Tecido esse que você conhece como pele. Com certeza vocês já estudaram a pele em microbiologia. Na verdade, a pele, ela é conhecida como um dos principais órgãos maiores, um dos principais órgãos maiores do nosso corpo. A pele, ela tem ali a sua classificação. E ali, nesse breve histórico, os historiadores, os pesquisadores da época, eles analisavam certas estruturas, o que tinha por trás ali. Hoje você sabe que existe o quê? Sistemas, que existe todos os tipos de órgãos que têm as suas funções, funções assim específicas. Esse texto aqui mostra para vocês informações muito importantes, até porque eu estou tirando as informações da apostila de vocês também e outras partes de conhecimento para que vocês possam ter um avanço nessas informações. Esse manto, conhecido como pele, ela é importantíssimo. Ela foi estudada e foi importantíssimo para os pesquisadores daquela época. No entanto, esses pesquisadores eles estudavam o corpo humano como um todo, para saber qual era a primeira camada, a segunda camada, de que era composta a primeira camada, a segunda camada e a terceira camada, até que chegaram ali em uma parte que se chama parte óssea. E durante desses estudos totais, eles classificaram a pele de uma forma mais específica, porque existe a primeira camada, existe a segunda camada e a terceira camada. A camada hoje conhecida é a epiderme, a derme e a hipoderme. Logo abaixo da hipoderme, claro que a epiderme é a primeira camada da pele. Essa primeira camada, esse manto conhecido, classificado, né, diante desse símbolo, dessa curiosidade dos estudiosos do passado. Diante dessas pesquisas, eles perceberam que esse tecido é vivo, é conhecido como célula, né? E o nosso corpo ele é composto de milhões de células. Logo abaixo tem a derme, que é a segunda camada. De acordo com os estudos, a segunda camada, ela tem ali as suas inervações, ela tem as suas veias, tem todos os condutores sanguíneos, tem os capilares, assim como a hipoderme. A hipoderme é conhecido como o tecido adiposo, que é a parte da gordura.
Então, por isso, desse momento, toda essa fase de estudo que é importante para vocês, a anatomia, ela te traz alguns conceitos importantes. Por isso, nesse primeiro slide, a anatomia humana é um símbolo de um mistério. Por quê? Desde os passados, o nosso corpo, ele é estudado e cada dia é descoberto cada estrutura perfeita. E aí tem ali alguns protagonistas muito importantes. Temos aí no século II a.C., que os estudos, né, de invasivos relacionados ao corpo humano era realizaram alguns registros e essa ação que era feita do estudo dos corpos humanos de pessoas já em processo, já em óbito, ou até mesmo em pessoas que tinham certos transtornos mentais. Por quê, professor? Porque, na verdade, nós sabemos que todos os moribundos, os velhos, as prostitutas, as pessoas doentes, né, todas as características, eles eram banidos da sociedade. E é claro que eles queriam entender como que o corpo humano estava apresentando aquele comportamento que ameaçava a sociedade. Então, lá no século II a.C., em Alexandria, como está dizendo o nosso texto aqui, os primeiros registros de dissecção em seres humanos, seja de Alexandria realizado por Herófilo, né? E no século II a.C. Dissecar significa que eles abriam partes do corpo para estudar que estrutura é aquela. Além disso, a literatura te mostra as questões de fazer as dissecações em animais. Por quê? Lá no meado do século V antes de Cristo, veio também algumas informações importantes, como está dizendo aqui o nosso texto. Já no século V, quando no século da Itália, Alcmeon de Crotona realizou dissecções em animais, na tentativa de entender suas descobertas da espécie humana. Pois então, durante esse meado, o corpo humano ele era estudado e aí eles resolveram fazer uma pesquisa e estudo em animais para fazer dissecções. Acreditamos que nesse século foi se proibido fazer dissecções em seres humanos. A partir daí, se estendeu além o que tinha debaixo desse manto do corpo humano e também o que tem diante desse manto em relação aos animais. Então, eles estenderam as suas tentativas de secções em animais para descobrir as espécies humanas. Diante dessa história, é importante pontuar, para que vocês entendam, que foi estudado o corpo humano, né, todas as estruturas celulares, mas também existiam os animais, aonde ali propôs a ideia de estar fazendo ali uma descoberta do ser humano e da espécie humana do ser vivo. Dando mais sequência, nós temos aí um filósofo também chamado Aristóteles. Eu acredito que durante alguns estudos de vocês em história, vocês perceberam falar ali sobre esse filósofo. O que diz o nosso slide? Aristóteles mencionou ilustrações anatômicas, quando se referiu aos paradigmas que provavelmente eram figuras baseadas na dissecção animal. Ou seja, de acordo com os estudos e as pesquisas, essas pessoas lá do passado, dos séculos passados, eles realizavam os estudos, mas eles colocavam seus registros de acordo com a escrita da época. Ou seja, eles colocavam as ilustrações, eles desenhavam de alguma forma para que entendesse que o corpo humano ele tem uma divisão, ele tem frente, ele tem lado posterior, ele tem lado direito, lado esquerdo. Esses assuntos nós iremos estudar diante dessa proposta de anatomia. O que eu estou mencionando para vocês é para que vocês entendam que quando falamos assim, estudar a disciplina de anatomia, você precisa saber como surgiu, né, esse conteúdo, essa informação tão grande desde os pesquisadores, de acordo com que eles realizavam dissecção com o ser humano e também com os animais.
Portanto, no século III a.C., nós tivemos ali uma informação muito importante. Por quê? Ficou muito mais avançado, você está avançando nos conhecimentos. Se existe órgão, se existe sistema, como que esse sistema ele funciona? E aí veio a questão da anatomia, que é a estrutura, e a fisiologia, como que é a funcionalidade desse sistema. E de acordo com o nosso slide, no século III a.C., o estudo de anatomia se avançou consideravelmente lá em Alexandria. Muitas descobertas lá realizavam podem ser atribuídas aos pesquisadores que nós citamos no slide anterior, Heródoto e Erasstrato, os primeiros que realizaram todas as suas dissecções, tanto dissecção ao ser humano e também nas espécies. Foi avançando, se espalharam ali o sistema do ser humano e também do animal. Além disso, a anatomia te dá muitas informações interessantes. Como é bom você entender o ser humano como um todo, para que quando você, futuro técnico de enfermagem, for trabalhar, você saber fazer as suas técnicas corretas. Por isso está aí essa informação tão importante de você estar vendo um pouquinho da história e aí nós trouxe para vocês também essa informação. A partir do ano 150 a.C., relacionado à dissecção humana, veio as questões éticas religiosas. E nós sabemos que a ética e religião são duas situações que podem ser discutidas de uma forma respeitosa. Mas nessa época, 150 anos antes de Cristo, veio a proposta de uma nova etapa, a proibição. Proibição de quê, professor? A proibição de fazer experiências com o ser humano e também animais. Porque se diz o quê? Ser vivo, o nosso corpo é algo, é uma estrutura religiosa e que precisa ter respeito. Então, durante o ano de 150 antes de Cristo, veio aí essa questão da ética e religiosa. Quando se fala ética e religião, já está dizendo que foi proibido essa questão. Mas de qual forma? Olha o que diz o texto. O conhecimento anatômico sobre o corpo humano continuou no mundo helenístico, porém, só se conhecia através da dissecção dos cortes, né? E as pessoas não, hoje nós sabemos o que é dissecção, mas eles dilaceravam, desculpa, e rasgavam o corpo tanto do animal e tanto da pessoa. Com o conhecimento anatômico sobre o corpo humano, continuou nesse mundo helenístico, porém só se conhecia através da dissecção dos animais. Ou seja, fazer dissecção no ser humano foi proibido em relação à ética e à religião. Nos animais, ainda deu a sua ideia de proposta de autoconhecimento. Então, a história ela é muito interessante. E aí vem alguns protagonistas, alguns autores, como no século II, depois de Cristo, como Galeno. Olha o que aí vem alguns pesquisadores que vieram trazendo algumas experiências. Aí esse slide mostra para vocês que dissecou quase tudo, macacos, porcos, aplicando depois os resultados obtidos na anatomia humana, quase sempre corretamente. Hoje, se nós sabemos que existe estrutura, células, que existem sistemas, e esse sistema tem um processo de fisiologia, graças a esses estudiosos do passado. No século II depois de Cristo, Galeno também cometeu alguns erros. Quando se comete alguns erros, é afirmativo que alguns erros são inevitáveis. Olha o que diz esse pequeno trecho entre aspas. Abre aspas. Alguns erros foram inevitáveis devido à impossibilidade de confirmar alguns achados, ou seja, os achados em cadáveres de seres humanos. Galeno desenvolveu, assim, mesmo a doutrina da causa final,
um sistema teológico que requeria que todos os achados confirmassem a fisiologia tal e qual ele compreendia. Então, é uma fala tão interessante que, mesmo no processo de estudo, alguns erros da época eram inevitáveis. Por quê? Da impossibilidade de confirmar uma estrutura que foi achada e a sua fisiologia ali. Então, o sistema, de acordo com o texto, um sistema teológico que requeria que todos os achados confirmassem a sua fisiologia. Então, diante dessa informação, teve ali alguns erros no século II depois de Cristo. Claro que existiram outros tipos de erros que também não foram, né, citados. Bom, por volta do século II, o texto eu trago para vocês, que foi criado ali, né, com os apanhados das histórias pregressas, desculpa, um apanhado das histórias pregressas, e de acordo, e conforme a lei mandava, e manda hoje as questões éticas e religiosas, foram proibidos também de fazer o quê? Dissecções, experiências em cadáveres. Diante disso, olha o que o texto fala para vocês. Por motivos éticos e religiosos, proibiu-se o uso de cadáveres humanos. Predominou a prática da dissecção em animais. Então, em 1543, foi produzido o primeiro livro Atlas, que provavelmente vocês já ouviram falar, que é o Atlas de Anatomia. Hoje existe diversos tipos de livros, de quando você precisa de ler, você precisa aperfeiçoar os seus conhecimentos, você realiza essa pesquisa. E aí tem aí o primeiro livro de anatomia, acho que eu tenho esse atlas, o primeiro livro de anatomia que fala de Humanicorporis Fábrica, pelo médico belga Enders Vesalius. E quando você vai fazer uma pesquisa relacionada a Vesalius, mostra para você vários tipos de imagem que possibilitou a esses protagonistas científicos e pesquisadores de estar desenhando no papel, colocando aquela ilustração para entender que o corpo humano ele é rico em células e ele tem camadas, estruturas geométricas. Além disso, é importante mostrar para vocês que veio a informação sobre a questão da célula. Essa vai ser o próximo momento da nossa aula, daqui a pouco, após ao intervalo. Então, continua com o seu livro aberto, leia, marca. Se tiver alguma dúvida, é só perguntar ao professor, ok? Então, até daqui a pouco, acho que estão que hora agora? 19h42, eu vou estar fazendo um pequeno intervalo e vou ali trazer para vocês outras informações relacionadas aqui à introdução do organismo vivo, o homem. Até daqui a pouco, pessoal. Tchau, e eu estou aqui para tirar a dúvida de vocês.